Lemos. ABC Olha aí, América! o ABC venceu ontem a equipe do América pelo placar de 3-1 e encaminhou a liderança da chave no grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Gustavo Henrique 2 vezes e Claudinho, esquerdinha, marcou para a equipe do América. A gente convoca mais uma vez o torcedor a participar aqui pelo WhatsApp da nossa rádio, né, o 99989-1263, ou também pelo YouTube. Já tem muita gente acompanhando o programa no YouTube. Grande abraço a todos vocês, né? Cara, Olha, vamos lá. Vamos lá, né? Só uma nota aqui que eu acho que é importante a gente trazer, Antony, que na volta do Rubinho eu tinha me comprometido comigo mesmo a fazer isso, né? Faleceu nas últimas horas vítima de um infarto o radialista José Jorge da Páscoa Menezes, bastante conhecido no jornalismo esportivo do Rio Grande do Norte. Passou pelas rádios Tropical, várias rádios do Nordeste e atualmente cobriu o América na Rádio Satélite. Declaradamente torcedor do América, né? E segundo o América, patrono da sala de imprensa localizada no CT Dr. Abílio Medeiros, Zé Jorge trabalhou em várias estações de rádio, tinha a deficiência visual, né, por complicações de saúde, e o JJ, sem dúvida, foi um exemplo de superação e amor ao ofício. Então a gente dedica esse programa aqui em que a gente vai debater o futuro do futebol do Rio Grande do Norte ao Zé Jorge e presta aqui todas as condolências à família do radialista. A gente vai ficar acompanhando, saber quando é que vai ser o sepultamento, o velório e tudo mais. Se a gente descobrir mais alguma coisa, a gente informa aqui. Gente, participe aqui pelo WhatsApp 99989-1263. E aí, Antônio, o ABC venceu o América por 3-1 ontem. Um bom jogo de futebol. E agora as defesas, como imaginávamos, né, acabaram errando bastante. Teve uma que acabou errando mais e o ABC aproveitou bem. É verdade, Ícaro, é verdade. A gente fala de desfalques porque do lado do América não tinha Lucão, não tinha Ranieri. Jogou Jean-Pierre e o Mael. A dupla que jogou aquele terço final do jogo contra o Caucaia, inclusive participou daquele segundo gol do Caucaia que fez o 2-2. E do lado do ABC só tinham 2 zagueiros mesmo, disponíveis. O Alexandre, que tinha chegado na quinta, só treinou uma vez com o grupo, e o Alisson Cassiano. E aí, Alisson Cassiano fez a dupla de zaga com o Vinícius Paulista improvisado, e o que a gente viu no primeiro tempo foi uma partida muito bem jogada, mas também participando de forma destacada os defensores. O ABC tinha uma zaga que o Vinícius Paulista parecia desambientado, não estava bem adaptado com a nova função, e é diferente, gente, não é a mesma coisa ser volante, ser zagueiro. É natural que isso acontecesse. E igual você que é repórter, colocarem você para ser narrador, né? Você vai mas tem uns caras que são monstros. Né? O Ricardo Silva, que faz isso muito bem. É um dos grandes repórteres e um grande narrador também. Mas o outro lado, Ícaro, a zaga do América, apesar de ter os 2 zagueiros bem definidos, não era uma dupla que jogava muito junto. O Jean-Pierre teve uma sequência de 2 jogos após muito tempo sem sequer entrar em campo. E o Mael era o cara que estava saindo para dar esse combate. Então a zaga estava com o Jean-Pierre fazendo a cobertura e o Mael saindo. Numa dessas saídas, que foi a bola que ele foi dividir com o Marcos Antônio, acabou sobrando para o Gustavo Henrique, uma assistência do Marcos Antônio de casquinha. E aí o Jean-Pierre saiu atrás e não pôde fazer nada. 1-0. O que a gente viu na sequência foi um sistema defensivo do ABC bem consistente e o América abusando da bola aérea e ganhando todas, mas era todas mesmo, estava desarranjado e o América foi chegando num cruzamento do Leozinho na cabeça do esquerdinha, 1-1, e a gente viu o América tomar conta da partida. Isso pode desagradar, mas foi o que aconteceu. O América tinha a bola, a gente vai ouvir a entrevista do Moacir, eu não sei se é essa parte, mas o Moacir tinha falado que era uma posse de bola muitas vezes de toques laterais, não era. No primeiro tempo o América fez um jogo muito inteligente, um jogo que se oferecia algumas alternativas e o ABC tentava se fechar para poder sair com velocidade e aproveitar até desses erros defensivos. E o América teve várias oportunidades. Teve mais uma cabeçada, salvo engano, do próprio Mael, que foi por cima do gol. Outra cabeçada também, que essa eu não vou lembrar quem foi o Eric Varão. Essa cabeçada que foi a grande defesa do Wellington na primeira etapa. E o América vinha chegando e ganhando todas por cima. E o ABC consegue marcar o segundo gol e mais um erro defensivo, né? Você vê a questão do posicionamento. Digo, inclusive, que o gol do ABC saiu no momento mais crítico do jogo, que foi quando o América estava melhorando, né? Não sei se você concorda com isso. O América dominava mais as ações, né? E aí acabou que o ABC fez o 3-1. Continue, Antônio. Só te interromper para pegar esse fio da meada. E aí o ABC faz esse gol
no momento que a impressão que me passou, e aí eu acho que é a parte do grande demérito do América, o América tá com tanto volume, com tanta oportunidade, que me pareceu que o América acreditou que faria o gol a qualquer momento. E aí eu posso estar redondamente enganado, mas a minha sensação acompanhando é que o América vinha com uma produção tão boa, o Rony Ben aqui do lado, o Leozinho do outro lado, o Eric Varão passando por todos os setores do meio campo. Parecia que o gol ia sair a qualquer momento. E não saiu. E pior que isso, foi pro vestiário com a desvantagem. E aí o segundo gol do Gustavo Henrique, que aí, para um camisa 9, ele fez 100% do que ele espera e algo mais. Impressionante. Rapaz, matador, conseguiu marcar essas duas ocasiões. E aí, pro intervalo, aí o Moacir tem um cenário muito mais atrativo. E aí, no segundo tempo, o América não teve nem metade do volume que teve na primeira etapa. O ABC também acertou essa marcação. A questão do posicionamento do Vinícius Paulista também foi ajustada nesse intervalo. O América não ganhava mais as bolas por cima. Também sentiu um pouco a parte física. O Alvinho, que não foi bem nessa partida, mas o Esquerdinha caiu fisicamente no segundo tempo. O Elvinho não foi tão bem. E aí... Esquerdinha botou a língua pra fora, né? Cansou, né? Foi. Exatamente. E aí o que a gente viu foi... Sim, teve uma grande mudança. Que foi o Patrick começar a partida, a gente ficou sem entender. O Renatinho explicou. O Wesley Smith teve 5 dias de problemas intestinais, diarreia mesmo. Então, assim, por conta disso, não tinha condição dele começar a partida segundo o Renatinho. E a opção do Patrick, o Patrick, no meu ver, já foi um pouco melhor, só que o Alvinho sentiu falta daquele cara que jogava próximo. O Patrick vinha de trás para frente na construção. O Wesley não, o Wesley dá a opção mais próximo do Alvinho. O Alvinho sentiu muito também, só que o Wesley, quando entrou, para mim, foi bacana. Por parte do ABC, a segunda etapa foi uma partida muito competitiva do ABC. Eu acho assim, uma partida que o ABC usou muito bem a vantagem que tinha, saía com muito mais sabedoria. O Alisson foi muito mais acionado na segunda etapa. Tanto que deu uma assistência. Conseguiu marcar o gol. E o ABC fazia uma partida muito madura nesse segundo tempo. E aí, numa descida do América, numa jogada que foi muito mal finalizada, na verdade, uma jogada que foi muito mérito do Wellington também. Do Esquerdinha, a bola caiu na perna direita do Esquerdinha, chutou uma defesaça do Wellington. Um pouco depois, o Alisson achou aquele passe pro Claudinho, que já estava desgastado, que fazia uma partida muito boa taticamente, mas tecnicamente não oferecia tanta coisa, o Claudinho, mas apesar de ter marcado, de ter dado a outra assistência, aí o grande momento foi aquela finalização de bate-pronto, né, de primeira, que aí foi o 3-1. A gente falou sobre uma boa defesa do Wellington no primeiro tempo, uma boa defesa do Esquerdinha, teve uma terceira boa defesa, que foi já no finalzinho, a cabeçada do Wesley Smith, que foi muito difícil. E a gente tá falando do seguinte, o América não teve seu goleiro, Samuel Pires. E problema de grau 2. Acreditamos aí umas 2 semanas de recuperação. No mínimo. Negueba já tá fora há um tempão com a lesão de grau 2 também. Entrou o Lucas Gomes, né, que é um goleiro jovem, 22 anos. O Reinaldo, que chegou, quem sabe para brigar a posição, não conseguiu. Foi reserva, inclusive, na partida de ontem. Mas aí a estatística da PAN mostra 4 finalizações, uma para fora, mais uma perigosa do Alisson, e 3 na direção do gol. Foram justamente as 3 que entraram. O América, além da produção ofensiva e de alguma, vamos colocar assim, não teve competência para converter essas bolas, enfrentou um paredão que o Wellington fez 3 boas defesas. E defesa decisiva, a mais decisiva foi a do Esquerdinha, porque que o jogo tava 2-1 e era começo do segundo tempo. Os números do jogo feitos pela equipe Jovem Pan News Natal. Posse de bola, 32% a 68%. 68% do América. Uhum. Finalizações totais, 4 do ABC, 12 do América. Chutes a gol, 3 do ABC, 4 do América. Chute a gol, gente, lembrando, é quando ela vai no gol, em direção ao gol. Bateu na trave, entrou, o goleiro defendeu. Escanteios, 9 pro América, nenhum pro ABC. Impedimentos, 2 do América, 1 pro ABC. Cartões amarelos, eu botei no meu Twitter que foi 3-3, mas na verdade foi 4-3. Teve um cartão também pro Rodrigo Fumaça, segundo a súmula da CBF. Para entrar no debate também conosco, Itamar Ciríaco tá aqui com a gente. O que é que achou do clássico, Itamar? O torcedor da ABC aqui no YouTube tá tirando onda aqui, né? O Oziel, rapaz, o Oziel disse que se o goleiro titular do América tivesse jogado, teria sido mais gols. Não. Porque não teve a produção. Grande Paulo César, obrigado. Disse que a gente tá só chorando aqui. Eu tô rindo pra dedéu aqui. Enfim, Dagui Araújo, jogadores do América não foram bem e o ABC soube marcar. Acho que vi outro jogo. Toques laterais são enganadores pra posse de bola. Foi isso mesmo, Itamar? Bom dia. Primeiro, bom dia. Bom dia a todo mundo, bom dia a vocês. Olha, eu acho que é o seguinte, eu disse o seguinte, que o jogo, muita gente usa esse conceito velho e antigo, e que eu acho que funciona sempre,
que é a história de errar pouco. Mas eu acrescento a história de errar pouco, o acertar também. Não adianta o adversário errar e você não acertar. Foi o que aconteceu. O América errou tanto quanto o ABC. O ABC acertou. O América não. E aí os motivos por que o América errou. O ABC estava com a defesa extremamente inconsistente porque o Vinícius Paulista estava pouquíssimo à vontade na função que estava fazendo. Do outro lado, o América tinha uma defesa toda reserva e um goleiro reserva. Do outro lado do ABC, você tinha um cara improvisado, mas tem o melhor goleiro do estado, que é o Wellington. Talvez um dos melhores do Nordeste. Pode dizer. Né? Então, assim, além de tudo, teve esse detalhe. O detalhe importantíssimo de ter um goleiro que fez a diferença. E aí, claro, o detalhe também dos atacantes que cometeram os acertos, né? Na hora dos erros. O América errou, Gustavo fez. O América errou, Gustavo fez. O América marcou, deu bobeira, Claudinho fez. O ABC falhou, a esquerdinha perdeu. Errou na marcação, o Wellington salvou 2, 3. Então, assim, a diferença tá aí. A diferença tá aí. Posso dizer outro detalhe também que me chamou muita atenção? A gente questionou bastante, inclusive, essa questão do Vinícius Paulista fora de posição. E aí você falou, sabe no que, Itamar? Você falou o seguinte: eu gosto do Moacir quando ele não inventa. E aí a gente questionou muito durante a transmissão, não, porque Vinícius Paulista não tá adaptado. O Ivan até falou do Alexandre. O critério dele eu achei muito interessante quando ele falou na coletiva. Aí eu entendi como é que ele pensou. Ele disse o seguinte, ele disse, rapaz, eu treinei a semana toda assim, o cara chegou na sexta-feira. Se eu boto ele erra, vocês iam me culpar, né? Pois é. Não, e olha, eu vou dizer a você, eu disse até ontem no comentário, isso, né? Que a vida do treinador é isso. A vida do treinador é isso. Se ele põe o Alexandre e o ABC perde o jogo, quer dizer, como é que põe um zagueiro que chegou ontem? Aí se o cara não põe, o que a gente fica lá dizendo... Ele falou isso na coletiva. Tinha um zagueiro de ofício e não botou, improvisou o cara. A vida do treinador é assim mesmo. Você tem que arriscar o seu pescoço de alguma forma o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não inventar é melhor. Ele, por exemplo, pode até ter parecido a invenção de você improvisar um zagueiro tendo um zagueiro... Você improvisar um volante aliás, improvisar um volante tendo um zagueiro de ofício. Mas a justificativa dele é muito boa. Eu treinei a semana inteira desse jeito. E outra, como ele vai justificar o cara que ele passou a semana todinha treinando e dizer bem assim, ei amigo, vai pro banco e chegou um cara. O cara vai ficar irado. Você perde o grupo, perde um jogador. É porque assim, também tem o outro lado, assim, né? A grande esperança não era o Vinícius Paulista, era o Ramon Baiano se recuperar, porque ele chegou a treinar. O Ramon Baiano treinou na semana. Só que aí, de fato, nem pro sacrifício conseguiu. Ele não tava 100%. E aí, me pareceu a decisão mais acertada no seguinte, da coerência. Agora, você ser coerente não quer dizer que você vai ter um grande resultado. Mas ele acabou tendo. Só que o primeiro tempo... Teve isso aqui, gente, disso acontecer, porque foi a bola aérea. Foi. A gente estava vendo a marcação ainda desajustada. Mas, por exemplo, o Saulo está dizendo, ó, o atacante vive de gols e de erro de zagueiro. Exatamente, é verdade, claro. E agora tem um detalhe. Quando você diz isso, por exemplo, ficou por isso aqui, pro América. Primeiro aí vem os erros dos atacantes do América, né? Erraram. Porque ganharam todas de cabeça. E aí o que foi que aconteceu? Na parada do primeiro tempo, Renatinho, eu fiquei observando os dois treinadores. Renatinho usou praticamente 90% da parada do primeiro tempo para conversar com o Alvinho. Alvinho. E apontava, cai lá onde? Em cima do Vinícius Paulista. Quando voltou da parada, o Alvinho ficou coladinho nas costas do Vinícius Paulista. Só que, pra azar do América, o Alvinho não fez um bom jogo. A bola não chegou pro cara. E a bola não chegou no pé dele. Aí é onde tá o problema. Tinha que ter conversado também com quem deu o passe. Mas força lá. E até tentaram pela esquerda algumas vezes e o gol saiu por lá. Mas eu acho assim, Itamar. Acho que deveriam ter forçado mais. Eu acho que, por exemplo, no papel do Alvinho, pela sequência, realmente foi um mau jogo, muito mais por ele, eu acho, individualmente. Essa questão da bola não chegar, a bola acabou chegando, eu vi algumas oportunidades. Teve bola do Rony que chegou, ele tentava na passada, a gente viu o Alvinho reclamar duas vezes. Ele não tava numa boa tarde. Normal, gente. Um fator que a gente falou aqui, nessa primeira parte do programa, foi não ter esse companheiro, né? Não tinha o Wesley Smith, que tava com a virose. 5 dias sem treinar. Que ficou explicado. Que aí é outra coisa que eu quero dizer, para criticar, entre aspas. Porque parece uma crítica quando vem do Renatinho, quando ele dá uma entrevista, ele diz, vocês não sabem,
Mas o Wesley Smith esteve 5 dias doente. A gente não sabe porque o clube não deixa a gente entrar. Os clubes, não é a América, os clubes não deixam mais entrar por causa da pandemia, mas tem torcedor. Na arquibancada. Nada clubes, contra os torcedores. Nada contra. Se libera, os caras liberam quem tem que trabalhar. Tem que dar acesso, quer dizer. Isso. Outra, se o América quer dizer que o jogador tá com dor de barriga, avisa pra gente pela assessoria de comunicação, já que ele não pode entrar. Mas ele não recebeu isso. Então, a gente não quis desmerecer o Renatinho pela opção. E todo mundo achava que era o Wesley Smith. E apareceu o Patrick. Não, foi uma surpresa. Né? Então, assim, o Patrick fez um bom jogo. Criticando, né? O Patrick, pra mim, fez um bom jogo na função dele. Por exemplo, que é uma comparação que é feita com o Elvinho. Achei um jogo legal. Sim. O Elvinho já não apareceu tanto. Não. Só que aí o que é que faltou? A companhia do Elvinho, que é o Wesley, já fazia isso muito bem. O Wesley tá com um gol, mas o Wesley tem 3 assistências. Das 3, 2 pro Elvinho. Então é um jogador que participa. E aí, quando entrou no segundo tempo, conseguiu fazer o que, por exemplo, o Elvinho não fez, finalizar pro gol, na boa defesa do Wellington. E tem uma coisa que eu quero trazer pra cá. Na semana eu falei um pouco disso. Quem não acompanhou a resenha na semana passada, ou quem acompanhou, apostei sim na vitória do América, na quebra do tabu. Isso não aconteceu, continua 6 anos sem vencer dentro do Frasqueirão, agora 13 partidas. E um fator que eu trouxe, que eu dizia também assim, torcedor do ABC... a crítica do Moacir, ela se dá por quê? Pois é. Porque ela é tão assintosa. E aí o que é que está acontecendo hoje? A gente já vê muita gente que estava criticando levar o Moacir. Eu acho que a gente pode fazer um exercício, o torcedor está livre para isso, mas a gente fazer um exercício prático do que o ABC apresenta. Vou te dar um exemplo. Atlético e ABC. Acho que foi unanimidade aqui que o ABC fez um jogo bem abaixo, né? E ontem, América e ABC, o ABC fez um jogo muito mais competitivo e se mostrou até nas faltas do primeiro tempo. Foi um baile de faltas para o ABC. O ABC estava, de fato, numa vibração diferente. Parecia que estava louco para ganhar essa partida. E o que é que aconteceu? Depois do jogo, o Moacir, na entrevista, citou até assim, olha, eu vi muita gente falando que o ABC não foi tão bem lá no Atlético. Eu não acho isso. Assim, tem que ver um pouco do que foi a partida. Contra o Atlético não foi um bom jogo. Não. Ontem foi. Sabe qual é a diferença? Dentro da proposta foi. Sabe qual foi a diferença? Não foi só a proposta de jogo, não. A diferença foi intensidade de jogo. O ABC fez um jogo super intenso contra o Flamengo, perdeu de 1-0 aqui, jogou muita bola, jogou muito bem, apesar de ter perdido o jogo. A diferença é enorme, não tinha como, isso é fato. E depois fez um jogo sem intensidade alguma contra o Atlético. Teve posse de bola, mas desinteressado no jogo. Ontem voltou a ter interesse. Voltou a melhorar. E aí foi assintoso. Apesar de todos os problemas. Na lateral esquerda, um zagueiro improvisado, faltando o meia, porque o Marcos Antônio não comprometeu, mas também não foi o que o ABC espera de um meia. Fazer um exercício, Itamar. Bota aí twitter.com, galera. Acompanhe lá, coloca Moacir. E bota Moacir Júnior. Bota recentes. Agora. As tuitadas no primeiro tempo, quando tava aquele 1-1, que tava um jogo difícil. Era muita crítica nesse sentido. Eu acho que o futebol vai além disso. O futebol vai além do puro resultado, principalmente num clássico como esse, que a ABC continua na liderança, aumento do tabu, beleza, tudo certo. Mas a meta é a classificação para subir de divisão. Isso. Acho que a gente pode ver um pouco mais além do que foi. Por isso e aí que o resultado. Longo, e a gente, por isso que a gente fala aqui longo. Também o seguinte: eu digo isso porque eu fiz críticas aqui e o próprio Moacir ontem reconheceu que o ABC estava oscilando, né? E o ABC estava oscilando. Claro, né? Flamengo, Atlético, América. Teve o Central também, que foi o Central, não, foi. O jogo foi 1-1, foi o Central, né? Foi 1-1, foi um jogo abaixo também. Então, o ABC estava oscilando, o que a gente pedia que era um ponto de equilíbrio, aquela banda de reggae, né? Ponto de equilíbrio e tudo mais. Então, e a gente sempre tem que fazer a crítica olhando o contexto. A gente não pode olhar para aquele ponto ali e dizer, rapaz, aquilo ali tá ruim. Se você não olhar o que está no entorno, né? É a chamada macrocrítica, né? A macrocausa. Então a gente faz a crítica ao Moacir, mas tem que pesar também a falta de reforço, a falta de jogador, a falta de opção. Tanto que o ABC vai contratar 4 hoje. Faltou a opção contra o Atlético Cearense e ontem faltou de novo. A ABC venceu, mas não tinha opções de meia e não tinha opções de zaga. Só tinha o Alexandre que entrou depois. Porque chegou faltando um dia pro jogo. Isso é fato. Agora, quem acompanha o programa diariamente vai lembrar do que eu disse semana passada. E o que eu disse semana passada, que é o contrário do que o Antony disse, mas que também não desfaz da opinião do Antony, porque é uma opinião embasada. Eu sempre disse que opiniões não precisam ser iguais, desde que tenham um embasamento, né, na opinião.
eu disse o seguinte, eu considero o ABC favorito. Por vários motivos. E eu citei todos, e não é porque eu sou adivinho não, mas funcionaram. Primeiro, Frasqueirão. Não ganha desde 2015. Funcionou de novo. O estádio Frasqueirão funcionando. Funciona. Isso é fato. Tá lá na estatística, gente. 70% de aproveitamento tá lá. 6 anos, né, cara? Sem vencer lá. Tá lá. Não, e tá na estatística como um todo. O ABC ganha muito mais do que perde no Frasqueirão. Então só pode funcionar. Não cai do céu. Tá lá os números. Isso é fato. 2. O Wellington. Eu disse, pode fazer a diferença e fez. Não que o Lucas seja um mau goleiro, mas o América tinha uma zaga improvisada não, reserva, um goleiro que era reserva. E que não deu a segurança, talvez, que o América precisasse para essa zaga reserva. Do outro lado, o ABC tinha um zagueiro, que não era zagueiro, mas tinha um goleiro, que é um goleiraço. Lá na frente, o ABC tinha o Watson. Itamar, o Watson não fez nenhum gol. O passe que ele deu para Claudinho, o posicionamento que ele tomou, a moral que ele tem... Vai olhar quando termina nas entrevistas do ABC, dentro de campo ele vai saindo e o Valderrama passa. É o rei do clássico. Gente, ontem teve isso. Não é? Pode nem funcionar, pode nem ser, mas os outros companheiros acham. Os caras jogam com ele, acham. Você imagina, os adversários também acham. Então isso faz a diferença. E aí, mística, né, eu citei um ponto antes da gente ir pro intervalo e foi o Moacir. E todo mundo lembra, eu disse aqui. A torcida critica, mas o cara é um cara muito experiente. Capaz de tomar decisões importantes, interessantes, para um jogo como um clássico. Dizer, ele pode tirar coisa da cartola. E tirou. O ABC entregou a bola para o América, entre aspas, e fez um jogo reativo e ganhou de 3-1. Não tem o que discutir nisso. Ganhou de 3-1. O América perdeu o gol, perdeu, mas perdeu o jogo também. Perdeu, Isso é fato, não tem o que dizer. Aqui as participações acho interessante trazer. Tem muitas, hein? Vamos aqui, começar. Alan Lira, o ABC possui o melhor elenco do grupo A3. O ABC vence pelos valores individuais. O jogo coletivo do ABC não é bom. Ontem, se o ABC fosse treinado por Geninho, Leandro Campos ou Fernando Teixeira, seria goleada. Pastor Saulo André. Ganhou o jogo, Itamar. ABC sem zagueiro, sem meia, sem lateral e também colocou o Vinícius Volante. Mas segue líder. Também... A pessoa precisa escutar primeiro para depois comentar, né? Para não fazer julgamentos prévios. Gabriel Câmara, a posse de bola do América é enganosa, só de um lado para o outro. Mal chega no gol adversário. Gabriel, acrescentaria uma coisa. O segundo tempo realmente foi um jogo que o América caiu muito esse ritmo. E o ABC melhorou muito a marcação. Até falando dessa questão, a bola aérea não teve tanto ganho, mas o América veio ganhar uma bola por cima. Eu acho que já nos minutos finais foi a bola do Wesley e que não foi a bola lá pro Salceiro. Foi uma bola de treino, pelo menos primeiro pau, né? Que foi aquele desvio muito rápido. Mas no primeiro tempo o América teve uma posse de bola que teve conversão. Foram quantas finalizações no primeiro tempo, Ícaro? Finalizações 12. Né? Não, no primeiro tempo. No primeiro tempo do América. No primeiro tempo, rapaz, foram 7 finalizações. Então, assim, teve uma produção. Só que aí não teve a competência também para fazer. E aí, mérito do ABC em alguns momentos. Fala aí, Ícaro. Não, é isso, né? Isso, o torcedor tá participando, muita mensagem. Tá chegando alguns áudios aqui. A gente vai ter o Fala Torcedor já na volta do intervalo aqui na PAN. Tribuna Esporte. Oferecimento Nordestão Delivery. Da nossa casa para a sua. Baixe nosso aplicativo ou acesse nordestão.com.br. Cozerni, não vacile não. Só construa bem longe da rede elétrica. Esta é a Jovem Pan News Natal. Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Não importa